Vejam na apostila, última aula, onde nós paramos. 130? Tudo bem. Bom, como você já sabe, a diretora está... Já vem para cá, cara. Vem logo para cá. Senta aqui. Vem aqui, ó. Como você já sabe, a diretora tá doente, né? Pegou um afastamento aí de 30 dias, viu gente jogando fogo de artifício. Que veneno. Né? Isso é uma bem resposta na minha certa. Pois é. Tá vendo as pessoas chorando aí em oração, né? Bom, então a gente está com problema com a prova, né, pessoal? Vai ser comigo a salada, então vai ser aquele esquema lá de sempre, tá? Vamos lá, 130, a gente parou aqui, então. Só... Vamos lá dar uma corrida disso aqui. Bom, 130 está dizendo, ele quer saber se essa conta existe ou não, tá? Para saber se ela existe, os dois radicais têm que ser semelhantes. No caso aqui, essa linha, esse traço, no símbolo de semelhança, quer dizer que não são semelhantes, ou seja, a conta não dá para fazer. Aqui, ele está dizendo que não existe. Ou seja, primeiro verificar, os índices são iguais? São. Os radicais são iguais? Então, essa conta, da forma que está, não tem que fazer. Tem que tornar os dois semelhantes. Aí eles ficam assim, ó. Agora dá para fazer. Efetuando os cálculos, a gente fica com 24 vezes a raiz de 6. Aqui ele está dizendo que não existe, ou seja, os radicais não são semelhantes. Realmente, aqui, os índices são semelhantes, 3, mas os radicandos não são semelhantes, 81 e 3. Tornando eles semelhantes, a conta fica nesse formato. E efetuando os cálculos, a gente fica com 11 vezes a raiz cúbica de 3. Exemplo 3. Esse símbolo indica que essa conta não existe. Então, eu já sei que os radicais não são semelhantes. Os índices são semelhantes, mas os radicandos não são. Tornando eles semelhantes, a conta fica assim e ela passa a existir. Existindo, efetuando os cálculos, a gente fica com 3 vezes a raiz cúbica de 3. Parte 31. Multiplicação de radicais com índices diferentes e radicandos diferentes. Bom, tem dois casos aqui. Ele fala aqui que se os índices forem iguais, você repete os índices e multiplica os radicandos. Exemplo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 6. Os índices são iguais, 2. Você repete o índice, 2, e multiplica 3 vezes 6. Meu Deus. 3 vezes 18, que está aqui. Raiz quadrada de 18. Aqui, multiplicação de radicais com índices iguais. Repete o radical e multiplica os radicandos. 4 vezes 5, que dá 20. Que é a raiz cúbica de 20. Multiplicação, mesmo índice, repete o índice. Com licença, professor, eu vim pegar os bonés dos alunos, porque isso não é o fardamento da escola, né? Obrigada. E afeta alguma coisa por aí? Cara, eu tô de calcinha aqui, será que afeta alguma coisa? Deus. Acho que é preconceito. Sim, faz assim. Minha calcinha eu não estou vendo das terceiras. Não sei se me torna mais ou menos macho, mas vamos lá. Continuando. Bom, como vocês têm direito ao nome social,
por exemplo, o cara pode se chamar Judite sendo homem, ou Paulão sendo menina. Não sei se isso ofende mais, ou não sei, cara, não sei. Não sei. Bom, vou contar aqui dar uma pausa aqui, gravando. Continuando, atenção, atenção. Multiplicação de radicais com o mesmo índice, repete o índice e faz 3 vezes x. 3 vezes x. P133. Multiplicação de radicais com índices diferentes. Tá? Procedimento. Aí tem aqui a parte algébrica, vamos para o cálculo. Multiplicação. Os índices são iguais? Quanto é aqui? 2, E aqui? 3, São iguais? não. Procedimento. Multiplica os dois, que dá 6. Tá? Aí o que é que faz? Pega o 6 e divide por 2, que dá 6 dividido por 2. 3, 3. Pega o 3, coloca como expoente desse cara aqui, ó. Tá aqui. Aí vai, pega o 6 e divide por 3, que dá? Pega esse 2 e coloca como expoente do 4. Fica 4 ao quadrado. Então fica raiz 6 de 2 ao cubo vezes 4 ao quadrado. Multiplicação de radicais. Os índices são iguais? Não. Não. Procedimento. Multiplica os dois. 3 vezes 4? 12. Então 12 é o novo índice. Pega 12 e divide por 3, que dá? Pega o 4 e põe como expoente de 5. Fica 5 elevado a 4. Pega 12 e divide por 4, que dá? 3. Pega o 3 e põe como expoente do 2. Fica 2 elevado a 3, que está aqui. Então, essa é a resposta. Notem que ele não pede a resposta, quanto é. Ele quer que use a propriedade. É o que ele está pedindo aqui. Multiplicação de radicais. Índices são iguais? Não. Procedimento. Multiplica 3 vezes 4, 2. que está aqui. Aí pega 12 dividido por 3, 12 dividido por 3. É 4. 4. O 4 entra como expoente da variável x. Então fica x elevado a 4, que está aqui. Pega o 12 e divide por 4, que dá? 3. Pega o 3 e põe como expoente do y. Fica y elevado a 3. Multiplica os dois e está certo. Pessoal, não entendi. Não é necessário entender. É necessário aceitar e acertar na prova. Divisão de radicais. Divisão de radicais com índices iguais. Eu tenho aqui uma fração ou uma divisão de radicais com o mesmo índice A. O índice e o radicando saem da fração e eu repito a fração sem os radicais. Esse é o procedimento. Aqui, ó. Fração 2 radicais com o mesmo índice 2. O radical e o índice saem, vai ficar aqui fora, e lá dentro fica o 3 e o 4, conforme está aqui. Numerador 3, denominador 4. Aqui, fração com radicais. Procedimento, mesmo índice, o índice e o radical sai da fração e dentro do radicando fica o 7 e o 5, conforme está aqui. Professor, se a fração for diferente. A gente vai já ver. Se x for diferente de 0, fração com radicais, com o mesmo índice, repete o índice 7 e o radical, e dentro do radicando fica o 3 e o x, conforme está aqui. Potência, que a base é um radical. Eu tenho uma potência, que a base é um radical. Procedimento. Pega o expoente da potência e multiplica pelo expoente do radicando. Exemplos. Aqui, ó.
potência, um número elevado a 5. E a base é um radical. Procedimento. 2 vezes 5 vai ficar aqui dentro. Então fica a raiz cúbica de 2 elevado a 10, que não está na tabela de cálculo. Geralmente, quando isso acontecer e precisar de um número, eu vou dizer na prova, olha pessoal, isso aqui dá tanto. Aqui é uma potência, que a base é um radical. Pego o expoente do radical, do radicando, e multiplico pelo expoente da potência. 2 vezes 7, 14. Então vai ficar a raiz quinta de 3 elevado a 14, conforme está aqui. Aqui, potência, que a base é um radical. Pego o expoente do radical e multiplico pelo expoente da potência. Vai ficar 2 vezes... Vai ficar x elevado a 2 vezes c, conforme está aqui. O que é isso aqui? Deixa eu te falar um pouquinho. Só aí. Aqui, ó, essa aqui é invocada. Radical, que o radicando é um radical. É muito radical. Repetindo. Radical, que o radicando é um radical, ou seja, é o radical do radical. Procedimento. Pega os índices e multiplica. Vamos lá. Aqui, ó. Radical, índice 3. Aí o radicando é um radical de índice 4. Pega o 6, repete. 3 vezes 4, que é o novo índice, conforme está aqui. Aqui, radical, que o radicando é um radical. Pega o 2 e repete. 5 vezes 3, que é o índice do radical. Radical, que o radicando é um radical. É o radical do radical. Procedimento. Pega o 3, coloca aqui, faz 7 vezes 9, que dá 63, que é o novo índice. Notem que nessas operações você só utiliza a propriedade. P138, racionalização de denominadores. Esse aqui é escroto. Mas vamos lá. Quando o denominador for um radical. Aqui, o A sendo 2, ou seja, aqui sendo 2. Procedimento. Procedimento. O C vai ficar aqui embaixo e a raiz de C vai multiplicar lá em cima. Só isso. Vamos lá. 7 dividido por quanto? Quanto? Raiz quadrada de 3. Tá? Ou seja, o denominador tem um radical de índice 2. O 3 vai ficar aqui. Aqui, e raiz de 3 vai multiplicar 7. Vai ficar 7 vezes a raiz de 3 sobre 3. Exemplo 2. Aqui no denominador tem um radical. Procedimento. O 7 fica aqui, daquele, e raiz de 7 vai multiplicar 3. Vai ficar 3 vezes a raiz de 7. Aqui, no denominador, eu tenho um radical de índice 2. O A vai ficar onde está? Está aqui. E raiz de A vai multiplicar x. Fica x vezes a raiz de A. 140. Quando o A for maior que 2. Aí você faz uma oração forte para tentar acertar que essa aqui é escroto. Bom, lá embaixo vai ter um radical que o índice não é 2. Tá?
procedimento. Dá tempo ainda? Dá. Não? Não. Espera. Continuando. Bom, isso é uma fórmula difícil de decorar. Para a sorte de vocês, vocês podem consultar a apostila para fazer a prova, né? Então, tranquilo. Mas em prova externa, pessoal, no vestibular não tem isso aqui não. Tá? Então, quem passar de ano que vem vai pro nono, né? E já vai decidir a vida de vocês. Quem pretende fazer escola técnica, quem pretende fazer colégio militar, que é bom, quem pretende ir para a Fundação Bradesco, que agora é Fundação Microsoft, né? Mudou. Aí foi para a Nokia, aí a Nokia faliu, aí voltou a ser Bradesco de novo. Não sei como é que está agora, a gente foi trocando a placa, né? Mas apesar da troca da placa, a escola continua sendo muito boa. Tá? Uma excelente escola. E é perto aqui para vocês, tá? Fundação Bradesco. Recomendo. Só que para entrar lá tem uma prova lascada. Todo ano eu passo. Por exemplo, ano passado eu tirei 8,5, fiquei triste. Eu não ia entrar na Fundação Bradesco, que a média é 9. Faltou 4 décimos, fiquei triste. Continuando. O que tem que fazer? Isso aqui, ó, vai lá para cima, só que fica A menos C. O que tá aqui vai lá para cima, só que aqui nos pontos fica A menos C. E aqui embaixo fica o B. Professor, não entendi. Aceita. Não precisa entender, não. Faz isso aí que vai dar certo. Então, vamos lá. Exemplos. O índice é diferente de 2? Sim ou não? Silêncio, silêncio. O índice é diferente de 2? Sim ou não? Sim. Então, já sei que vai lá para cima a raiz cúbica de 4, vai aqui para cima, tá? Só que esse 3 vai entrar aqui. Ah, tá, notem uma coisa. Quanto tem aqui? Ele pegou o 4 e transformou em quanto? 2 elevado a 2, que dá 4, né? Para aparecer um expoente aqui, ó. Tá? Feito isso, lá em cima vai ficar o expoente 3 menos 2. Que tá aqui, ó. Que dá 1, né? E embaixo fica o 2. Então, resposta. 7 vezes a raiz cúbica de 2 dividido por 2. O nome disso, pessoal, é simplificação de denominadores. Assunto essencial no nono ano. Aqui, o índice é diferente de 2? Sim ou não? Sim, beleza. Aqui dentro tem que ter um expoente, não tem. Que número é esse? 9. Todos concordam que 9 é igual a 3 ao quadrado? Sim. Sim. Então, transforma o 9 em 3 ao quadrado. Agora, isso aqui tudo vai lá para cima. Só que eu faço 5 menos 2, que dá 3. Tá aqui, ó. 2 vezes a raiz quinta de 3 elevado a 3. E aqui embaixo fica o 3, sem o radical e sem o expoente. É isso. Uma questão difícil, né? Vou botar mais 2 ou 3 dessas na prova, né? Para o pessoal tirar aí 7, que já está suficiente. Acabou? Vamos lá, lá em cima na apostila, na parte de cima. Vamos lá. Direto no índice. Direto no índice. É diferente de 2? Sim ou não? O índice é diferente de 2? Sim. Se isso acontece, eu faço 5 menos 2. Por que 5 menos 2? Porque aqui já tem o expoente do radicando, que é 2. 5 menos 2, então vai ficar x elevado a 3. E aqui fica 5. Tudo isso vai subir, conforme está aqui, ó.
duas vezes a raiz quinta de x elevado a 3. E embaixo fica o x. Esse é o procedimento. Que para esse momento, eu não quero que ninguém entenda. Eu quero que faça e está certo. Essa aqui não deveria cair para vocês no 8º ano, se é assunto do ensino médio. Mas já que está na emenda, a gente passa. Não espero que ninguém entenda nem consiga fazer. Também não vou colocar na prova, que isso aqui é difícil. Vamos lá. Eu tenho, atenção, eu tenho uma fração que no denominador tem uma diferença de radicais. Essa aqui é invocada. Tá? Então, olha só. No denominador tem a raiz quadrada de C menos raiz quadrada de B. Primeira coisa, os índices são iguais. Primeira coisa, silêncio. Primeira coisa. Segunda coisa, tem uma diferença, se for uma soma não dá certo. Tá? Então, ó, isso aqui vai lá para cima multiplicando com sinal trocado. E embaixo fica C menos B, conforme está aqui. Vamos para os exemplos. Silêncio. Vamos para os exemplos. Gol da Alemanha. Vamos para os exemplos. Vamos para os exemplos. Se eu tenho uma fração, vou direto no denominador. São radicais? Sim ou não? Sim, 2, né? Índice 2? Sim. Se aqui tiver o menos, ótimo. Pega isso aqui, põe lá em cima com sinal de mais, multiplicando conforme está aqui. E embaixo fica 6 menos 3, que dá? 6 menos 3, que dá? Dá 3. Então fica 3, e aqui temos um erro, né? Na apostila. Ah, tá, não é erro não. Quanto é aqui? 3. Esse 3 está multiplicando isso aqui tudo. Aí, olha só. Tem 3 em cima e embaixo? Então, corta eles. Fica a raiz de 6 mais a raiz de 3. Aqui é uma fração. Embaixo tem 2 radicais, a diferença deles. O índice dos dois é 2. Procedimento. Isso aqui vai lá para cima multiplicar o 7 com sinal trocado. Então fica 7 vezes isso aqui, isso aqui. Embaixo fica 3 menos 5. Três menos 5, menos 2. Então, embaixo vai ficar menos 2. E em cima vai ficar 7 vezes o resultado disso aqui. Aí tem uma coisa. Eles sugerem que o denominador não seja negativo. Ele está negativo? Tá. Procedimento. Troca em cima e embaixo o sinal. Onde é menos, fica mais. E onde é mais, fica menos. E acabou. Só isso. Continuando. Silêncio, silêncio. Continuando. Silêncio. Continuando. Tem uma fração. Embaixo, 2 radicais. Que eu estou fazendo a diferença. Vou usar a propriedade. Isso aqui vai lá para cima com o sinal trocado. Está aqui. Faço x menos 4. Como eu não sei quanto é que é x, vai ficar x menos 4. Que é a resposta. 5 vezes o resultado disso, dividido por x menos 4. Aqui, ó. Quando embaixo tiver 2 radicais e for uma soma, estiver juntando eles, os 2 positivos no caso. Ó. É parecido com o outro. Aqui está mais, né? Ele vai lá para cima como menos. E aqui troca o mais por menos. Esse é o procedimento. Então, nos exemplos, ó,
Os dois são positivos, os dois são radicais, os dois têm índice 2. Então isso sobe com sinal trocado, multiplicando. Então é 3 vezes isso. E embaixo eu faço 6 menos 3. 6 menos 3. 3. Então vai ficar 3. E aqui é 3 vezes. Como tem o mesmo 3 em cima e embaixo, corta. Então fica raiz de 6 menos raiz de 3. Aqui, raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3. Exemplo 2. Embaixo, dois termos. Os dois são radicais. Os dois têm índice 2. Isso aqui sobe com o sinal trocado. Está aqui. Multiplicando o 7. E embaixo fica 3 menos 5, que dá menos 2, que está aqui. Embaixo ficou negativo. Basta trocar aqui por mais e aqui por menos. Então fica menos 7 vezes isso, dividido por 2. De novo, eu tenho uma... Dá tempo ainda? Dois termos positivos. Os dois são radicais. Os dois têm índice 2. Procedimento. Isso aqui sobe com o sinal trocado, está aqui, multiplicando 5. Aí eu faço x menos 4. Não sei quanto é que é x, então vai ficar x menos 4. E essa é a resposta. Por hoje, vamos parar por aqui. Marquem aí 143. Marquem 143 é a próxima aula. Sexta-feira é a nossa... Pode voltar. Sexta-feira é a nossa recuperação, assunto potência. Silêncio. P138. Silêncio. Racionalização de denominadores. Quando nós temos uma fração que no denominador... Quando nós temos uma fração que no denominador tem um radical, é sugerido que esse radical seja tirado do denominador. Já vi alguns procedimentos para fazer isso. Bom, o caso mais simples. Quando aqui embaixo for um radical de índice 2, basta pegar esse cara, multiplicar o de cima e permanece o radicando embaixo. Vamos lá. Aqui eu tenho uma fração, no denominador, raiz quadrada de 3. O 3 fica embaixo e raiz quadrada de 3 sobe multiplicando o 7. Então fica 7 vezes a raiz de 3 dividido por 3. Exemplo 2. No denominador, nós temos um radical. Esse radical vai subir multiplicando o 3. Então vai ficar 3 vezes a raiz de 7, que está aqui. Embaixo ficou radicando 7. Então fica desse jeito. Exemplo 3. Embaixo tem um radical, raiz quadrada de A. Esse radical vai multiplicar o x. X vezes a raiz de A, dividido pelo radicando, que é A. Outra situação. É uma fração quando o índice do radicando for maior que 2. Na verdade aqui, para ser mais preciso, é diferente de 2. Procedimento. Lá em cima vai subir esse aqui. O C eu troco por A menos C. O C eu troco por A menos C. Vai lá para cima. Embaixo fica a base do radicando. Meio complicadinho isso aqui para entender. Vamos para o número. Bom, primeiro é uma fração. Embaixo tem um radical de índice diferente de 2. Então cai nesse caso. Procedimento. Aqui vai ficar o 3 mesmo.
4 eu escrevo como 2 ao quadrado, que está aqui, ó. 2 ao quadrado. Para que isso? Lá para cima vai o índice e o radical, 3. E aqui no expoente vai ficar 3 menos 2, 1. Então fica 7 vezes a raiz cúbica de 2 dividido por 2. O radical saiu do denominador, que é o objetivo desse módulo. Aqui, o índice é diferente de 2. Procedimento. Verifica o expoente do radicando. Não tem. Mais 9, eu posso escrever como 3 ao quadrado. Então, o índice é 2. Procedimento. Faço 5 menos 2, que dá 3. E vai subir, vai lá para cima. Raiz quinta de 3 elevado a 5 menos 2, que é 3. Conforme está aqui na apostila. 2 vezes a raiz quinta, o batuque está atrapalhando. De 3 elevado a 3. E embaixo vai ficar a base do radicando. Ou seja, vai ficar o 3. Exemplo 2. Lá no final da apostila. Silêncio. É uma fração. O índice do radicando é diferente de 2. Vou seguir o procedimento. Vou fazer. Isso aqui vai lá para cima. Raiz quinta vai lá para cima. Multiplicando 2. Aqui no expoente do radicando vai ficar 5 menos 2, que dá 3. Então fica x ao cubo, conforme está aqui. E embaixo fica a base do radicando. Vai ficar o x. Outra situação. Quando no denominador tiver 2 termos, um for positivo e o outro for negativo, e os dois forem radicais. Essa é uma situação um pouquinho... O batuque está atrapalhando. Essa é uma situação um pouquinho mais complicada. Procedimento. Esses 2 termos vai multiplicar o de cima com o sinal desse aqui trocado. Então, em vez de ser menos, coloco mais. E embaixo fica C menos B, conforme está aqui. Vamos ver nos exemplos. É uma fração, tem 2 termos, os 2 são radicais, um é positivo e o outro é negativo. Cai na situação. Procedimento. Lá para cima, esses 2 vão multiplicar o 3 com o sinal trocado. Então vai ficar mais 6 menos raiz de 3, fica mais 6 mais a raiz de 3, conforme está aqui. Vezes 3. E embaixo faço 6 menos 3, que dá 3. Então ficou aqui, ó, multiplicado por 3 e dividido por 3. Esse 3 sai da conta. Então fica esses 2 termos. Raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 3. Aqui está no 3? Isso, está no 2. Fração. Embaixo eu tenho 2 termos. Os termos são radicais, um positivo e outro negativo. Cai na situação. E embaixo vai ficar 3 menos 5, que dá menos 2, que está aqui. E isso aqui sobe multiplicando o 7, troca o menos por mais. Então fica 7 vezes o resultado disso aqui, dividido por menos 2. Aqui a conta já acabou, mas tem mais uma situação com frações. Eles recomendam que o denominador embaixo não seja negativo, e ele é negativo, menos 2. Para resolver isso, troca o sinal de todo mundo. Onde é menos, fica mais, e onde é mais, fica menos. Então fica menos 7 vezes o resultado disso aqui, dividido por 2. Última, é uma fração, denominador tem 2 termos, os 2 são radicais, os 2, um é positivo e o outro é negativo. Faço o procedimento.
Embaixo fica x menos 4, que está aqui. E isso aqui sobe multiplicando 5. Pego esse e troco o sinal. Então vai ficar 5 vezes isso dividido por x menos 4. Como eu não sei o valor de x, deixa a conta como está. Outra situação, se for uma fração e embaixo eu tiver dois termos, que os dois são frações e os dois forem positivos. Procedimento. Esse cara sobe multiplicando D com o sinal trocado, conforme está aqui. E embaixo eu faço C menos o B, conforme está aqui. Exemplos. Tem uma fração, embaixo tenho dois radicais, que eu estou juntando e os dois são positivos. Procedimento. Esses dois vão subir multiplicando 3, e aqui eu troco o sinal, conforme está aqui. E embaixo eu faço a diferença dos radicandos. 6 menos 3, que dá 3. Aí embaixo ficou 3, em cima eu estou multiplicando por 3. Esse 3 pode ser eliminado. Então fica raiz de 6 menos raiz de 3. Quando eu falo raiz e não falo qual, o cara já entende que essa raiz é uma raiz de índice 2, ou seja, uma raiz quadrada. Então a resposta fica a raiz de 6 menos a raiz de 3. Esse foi... Eu vou repetir? Aqui é outra coisa. Exemplo 2. Fração. Embaixo, dois radicais, os dois com sinal positivo. Vou seguir o procedimento. Embaixo fica 3 menos 5, que dá menos 2, e esses dois vão subir multiplicando 7, mas eu troco o sinal desse aqui, conforme está aqui. Então ficou 7 vezes o resultado disso, dividido por menos 2. O denominador ficou negativo, ele tem que ser positivo. Então o que eu faço? Troco o sinal embaixo e em cima. Onde é menos, fica mais, e onde é mais, fica menos. Fração, nos denominadores. No denominador, eu tenho dois termos, os dois são radicais e os dois são positivos. Mesmo caso. Os dois sobem multiplicando 5 com sinal trocado, conforme está aqui. E faço x menos 4. Como eu não tenho o valor de x, eu só coloco a expressão x menos 4. Lembrando, nesse caso aqui, se pedirem o domínio numa prova de Olimpíada de Matemática, você tem que colocar que x não pode ser 4. Porque se x for 4, 4 menos 4 vai dar 0 e o denominador não pode ser igual a 0 porque a mamãe não deixa. Aqui, potência de expoente fracionário. Quando eu tenho uma potência que o expoente é uma fração, isso aqui é um radical. O denominador fica sendo... E a apostila está errada? Vamos corrigir. P143 está errado. Vamos corrigir. A coisa está quente. Está quente mesmo. Vamos ter que dar uma pausa na aula e trocar aqui o equipamento. Silêncio. Bom, voltando para a apostila. Silêncio. Voltando para a apostila. Silêncio.
Então tá, a gente está no 143, correto? 143 para cá. Temos um erro na apostila, bora corrigir. Quando eu tenho uma potência, tem aqui uma potência, que o expoente B sobre C é uma fração, isso aqui é um radical. Procedimento. Põe o símbolo de radical. A base da potência fica sendo o radicando. Esse K que está embaixo, o denominador, fica sendo o índice. E o que está por cima, o numerador, fica sendo o expoente do radicando. Então, corrija na apostila que está errado. Aqui está errado. Tá? Aqui é C e aqui é o A. Vamos para os exemplos. Potência, base 4, expoente 5 sobre 7. O 7 fica sendo o índice do radical. A base da potência fica sendo o radicando. E o numerador do expoente fica sendo o expoente do radicando. Vocês vão se beijar, não, né? Ai, eu... Continuando. Fica sendo o expoente do radicando. Exemplo 2. 4 elevado a 2 sobre 9. No expoente, eu tenho uma fração. O numerador fica sendo o índice do radical, está aqui. O numerador fica sendo o expoente do radicando, está aqui. E a base da potência fica sendo a base aqui do radicando. Exemplo 3. Potência de base 4 e expoente x sobre 7, uma fração. O procedimento é o mesmo. O 7 fica sendo o índice do radical. A base da potência é a base do radicando. E o numerador fica sendo o expoente do radicando. 144, cálculo. Raiz quadrada de 4. Dá quanto? 2. Como é feito esse cálculo? Raiz quadrada de 4 igual a 2. Bom, quanto é o índice aqui? 2. Se eu pegar a resposta 2 e elevar o índice, dois vai ficar 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 é o radicando. Então tá certo. Próximo. Raiz quadrada de 5. Tá? Tensão. Deu quanto, pessoal? Esse número é irracional, ele é infinito, não tem período, nunca vai ter números que se repitam ordenadamente, tá? Então essa conta ela é impossível de fazer. Por esse motivo, na prática, a gente não faz. Mas se for preciso fazer, o professor, a prova tem que dizer para você, você tem que parar em algum lugar. Por exemplo, na minha prova, você vai parar na segunda casa decimal. Parar. Isso é truncamento. Se for um arredondamento, você para na segunda e olha a terceira. É maior que 5? Se for, você pega essa aqui e acrescenta 1. Então, em vez de 2,23, fica 2,24. Mas a prova tem que te falar o que tem que fazer. Porque essa conta não pode ser feita. Ela é... Não é que ela seja impossível. Como é que eu resolvo uma conta que não tem fim? Eu fico fazendo ela eternamente, né? Vai demorar um pouquinho para fazer. Bom, raiz quarta de 81. Resposta 3.
que é que isso quer dizer? Se eu pegar 3 e elevar a quarta, a resposta dá 81. Raiz quarta de 625 dá 5. Isso quer dizer que se eu pegar o 5 e elevar a quarta, ou seja, multiplicar 5 vezes 5, 4 vezes, a resposta vai dar 625. Por isso, a potência é considerada a operação inversa da radiciação. Exemplo 6. Raiz quarta de 2.405. Resposta, 7. Isso quer dizer que se eu pegar o 7 e elevar a quarta, ou seja, fazer 7 vezes 7 vezes 7, 4 vezes, vou ter como resposta 2.405. Exemplo 7. Raiz quarta de 2.500. Resposta, 7,071067, infinito. Também temos aqui uma dízima não periódica, ou seja, esse número aqui é infinito e não tem um período, não tem algarismo que se repita. Na prática, eu sempre vou pedir para vocês pararem na segunda casa decimal, ou seja, a resposta vai ser 7,07. Se for por truncamento, se for por arredondamento, você vai avançar uma casa e verificar se ela é maior que 5. Não é. Como ela não é, o arredondamento também fica 7,07. Acredito que na matemática fundamental, essa aqui seja a conta mais chata. Ela é bem difícil, não. Ela é demorada de fazer e fácil de errar, porque ela tem várias etapas. P145. Potência com expoente negativo. Então aqui, ó, eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, fica 1 dividido pela base elevado ao mesmo expoente com sinal trocado. Nós fizemos já prova sobre esse assunto aqui. Exemplos. 2 elevado a menos 3. O expoente é negativo. Para isso, a gente faz 1 dividido pela base, 2, elevado ao expoente com sinal trocado. Então, fica 1 sobre 2 elevado a 3. Exemplo 2. Potência com expoente negativo. Procedimento. Vira uma fração. 1 dividido pela potência, o expoente com sinal trocado. Então, fica desse jeito. Exemplo 3. Potência com expoente negativo. Procedimento. Faço uma fração, numerador 1, fica a potência com expoente com sinal trocado. Então, fica 1 sobre 7 elevado a 5. 146. Potência de expoente fracionada. Aqui está errado. Bom, mais um erro na apostila. Isso aqui está repetido, tá? Bora corrigir. Silêncio. A elevado a B dividido por C. O expoente é uma fração. Procedimento. Igual. Símbolo do radical. Esse A vem para cá. O denominador é o índice. E o numerador é o expoente do radical. Isso aqui está repetido, tá? Já vi isso aqui. Silêncio. Silêncio. Está repetido, nós já vimos isso aqui. Então, aqui, ó, exemplo. 2 elevado a um expoente, que é uma fração, 3 sobre 4. O 4 fica sendo índice e está errado. Aqui está quanto? E quanto é? Corrijam. Aqui é 4.
E o expoente do radicando vai ser... E aqui tá errado. Corrijam. Falta 13h15, né? 14 minutos. Silêncio, silêncio. 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 Bom, estava no 146, que eu já vi, né? Estava errado. 147. Raiz aproximada. É como a gente vai calcular as raízes que não são exatas. Raiz quadrada de 2 é esse símbolo quer dizer aproximadamente. Então é aproximadamente 1,41. Eu sempre vou pedir para vocês pararem na segunda casa decimal. Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. E aqui, exemplo 3. Raiz quadrada de 3, silêncio, cara. Raiz quadrada de 3,5 é aproximadamente 1,87. Aproximadamente. Lembrando, se eu pegar 1,87 e elevar ao quadrado, não vai dar 3,5, vai dar quase esse valor. P148, listas de exercício. Bom, bora ver aqui quanto falta para terminar. Silêncio. Ainda tem bastante coisa. Pessoal, eu acho que para a prova isso aqui já está mais que suficiente. Tá? Então, como a gente vai fazer? Vamos logo acertar. Próxima aula. Atenção. Vamos logo acertar para a prova. Para a prova, a gente vai... Atenção. Para a prova, a gente vai fechar até aqui, ó, no 148. Isso? Tá? Eu vou resolver o primeiro e o 10º exercício de cada lista. Aí já faço a preparação para a prova e na sequência a prova. Tá? A prova vai ser do módulo 1, que já tem bastante coisa, né? Muita coisa mesmo. Do módulo 1 até o módulo 148, tá? Que vai ser o assunto da nossa prova. Tá? Por hoje é isso, podem ficar à vontade.